que se enquadra como reserva de emergência? Quanto eu devo juntar para montar a minha reserva? Onde eu devo investir a minha reserva de emergência? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a montar a sua reserva do absoluto zero, mesmo você sendo uma pessoa que ganha pouco. As duas grandes certezas que temos nessa vida é da morte e dos imprevistos. Nunca tudo vai estar dando certo, como também as coisas não vão dar errado o tempo todo. Mas se a gente já sabe que as coisas em algum momento pode dar errado, então a gente precisa estar se preparando para isso. E quando eu falo em dar errado, as coisas não precisam acontecer uma catástrofe para você entender que é algo que está dando errado. Alguns imprevistos acontecem ali no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso dia a dia, e a gente precisa de uma certa forma saber lidar com isso. Não dá para controlar as pessoas da mesma forma como não dá para controlar o meio que estamos inseridos, mas dá para controlar a quantidade de dinheiro que você vai deixar ali para montar a sua reserva. Dá para você controlar os seus gastos durante o mês para que sobre um dinheiro a mais ali, para você conseguir montar a sua reserva de uma forma mais rápida. Então, para esse vídeo ficar bem didático, eu vou separar ele em duas partes. Na primeira eu vou falar aí as coisas básicas que envolvem reserva de emergência para você entender. E na segunda parte eu vou mostrar um passo a passo para você conseguir montar a sua reserva do zero, mesmo você ganhando pouco, mesmo você achando que hoje ainda não dá para você conseguir guardar dinheiro. Então eu vou mostrar um passo a passo aqui e você vai ver que vai conseguir montar a sua reserva de emergência. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que as pessoas perguntam, é para que eu montar uma reserva de emergência? Para que eu quero ter uma reserva? Então, o primeiro ponto é porque você é humano e, sendo humano, os imprevistos acontecem, e a reserva de emergência ela vai ser para lhe dar um tempo ali de paz, para você ter uma tranquilidade. Não tem nada pior de que acontecer um imprevisto na sua vida e você perder o sono, você já não consegue dormir, você fica preocupado, a preocupação leva a uma ansiedade, e aí você não consegue administrar as coisas, né? Gera um estresse. Então, você ter ali uma reserva de emergência vai te trazer paz. Você vai estar ali guardando o seu dinheiro, não que esse dinheiro você já está guardando pensando em uma coisa ruim acontecer, mas você pensa que se acontecer algo de ruim na sua vida, você não vai ficar tão preocupado, você não vai ficar tão abalado, você não vai perder o seu sono, porque você, nos seus dias que você estava tranquilo, você conseguiu organizar suas finanças. Então, a reserva de emergência, na verdade, é uma reserva para te trazer paz, para te trazer tranquilidade quando vir acontecer alguma coisa ali que é imprevisto. Agora veja bem, o dinheiro da reserva de emergência ele não deve ser usado nesses gastos previsíveis. Eu falei aqui quando algo inesperado acontecer e eu vou citar um exemplo aqui para vocês para facilitar. Vamos dizer que no decorrer do mês o gás da sua casa acabou e aí você olha e você vê que está sem dinheiro, você vai lá e pega o dinheiro da reserva de emergência, compra o gás porque você não pode ficar sem o gás. Na verdade aqui, esse exemplo que eu estou citando para vocês, o gás ele deveria estar no orçamento ali mensal de vocês, na hora da organização financeira, os gastos mensais. Se você já tem uma base ali que o seu gás vai durar um mês, você já sabe ali a data que o gás pode acabar, um mês, 2 meses. Aqui em casa eu já sei o tempo que dura um gás de cozinha, então eu já anoto ali, naquele mês que eu sei que o gás vai acabar, nas minhas despesas mensais eu já incluo. E isso serve para tudo. Se você tem um carro, tem a manutenção ali que você precisa fazer de 6 em 6 meses, uma manutenção anual, naquelas datas você já sabe que você vai ter aquele gasto. Então, na sua organização, quando chegar ali aquele período, você já vai anotar. Quando eu falo aqui de algo inesperado, é algo que não dava mesmo para você prever, não dava para você colocar ali na sua organização, porque já estava tudo fechadinho. Então, se você tem uma organização financeira ali mensal e surge algo fora dali, e aí você não sabe como fazer, como resolver, aí você pode vir e pegar dessa reserva. A reserva também, ela pode ser usada se você vê uma oportunidade aí que você observa como uma oportunidade única, algo que você olhou e você fala assim, eu não vou ter essa chance novamente, então eu posso pegar esse dinheiro, investir nisso aqui, porque depois isso aqui vai ficar bem mais caro, eu não vou ter uma oportunidade, eu não vou ter essa outra chance. Então você avalia aí para você o que é uma oportunidade única, o que é uma boa oportunidade, e aí você vê se vale a pena pegar o dinheiro da sua reserva e tá investindo nisso.
Sabendo disso, qual o valor que eu devo juntar para montar a minha reserva de emergência? E aí vai depender de dois fatores. O primeiro é quanto você precisa para você passar o mês, quanto é o seu custo de vida ali mensal. E o segundo ponto, você precisa analisar quão estável está a sua vida profissional. Porque você analisando esses dois fatores, você vai multiplicar o seu custo de vida pelo tempo que você precisa ficar ali para respirar, né? Pelo tempo que você consegue respirar até você conseguir uma outra renda, um outro emprego. Então, para facilitar, eu vou colocar como exemplo aqui uma pessoa que é concursada, uma que é CLT e outra que é autônoma. A pessoa que é concursada, ela tem estabilidade, dificilmente ela vai perder o emprego. Então, vamos colocar aqui o custo de vida dessa pessoa e vamos multiplicar aqui, né, o tempo da reserva de emergência. Vamos colocar aqui 3 meses para essa pessoa que é concursada, que está com uma vida estável. Já a pessoa que é CLT, ela tem lá a sua carteira assinada, tem os seus direitos ali, e vamos dizer que ela perdendo o emprego, ela vai receber ali o seguro-desemprego, né? Vai receber as parcelas. Então vamos colocar para uma pessoa que é CLT, vamos colocar aqui entre 5 a 7 meses, que é o tempo ali que ela precisa. Ela vai recebendo ali as parcelas do seguro-desemprego e nesse meio tempo ela está colocando o currículo, procurando um outro emprego para ter uma outra fonte de renda. Já a pessoa que é autônoma, ela vai trabalhar por conta própria, então o risco dela é maior. A grande maioria não contribui com a previdência social, então se essa pessoa vir adoecer, o único recurso que ela tem é da reserva de emergência. Então, para uma pessoa dessa, a gente costuma colocar um tempo maior. E aí vamos colocar aqui que ela precisa lá, né, da reserva de emergência entre 10 a 12 meses. Então, ela vai multiplicar o custo de vida dela por 10 meses ou por 12 meses, que aí se acontecer, né, alguma coisa nesse meio tempo, essa reserva de emergência vai dar para suprir as necessidades dela. Mas o cálculo aqui fica bem simples para fazer. Quanto maior for a sua estabilidade aí no seu emprego, você vai vendo que se sua estabilidade é maior, então a sua reserva de emergência ela é menor. E quanto menos estável o seu trabalho é, aí você vai precisar de mais tempo aí para você colocar na sua reserva de emergência. Mas eu trouxe aqui só para exemplificar mesmo, para facilitar e vocês conseguirem entender. A maioria das pessoas já explicam falando que você precisa aí no mínimo de 6 meses, né, do seu custo de vida. Mas como eu estou falando com vocês, é muito relativo e esse quadro aqui foi para mostrar para vocês mais ou menos isso, que depende muito aí do seu emprego, da estabilidade que você tem, que facilita na hora de você organizar a sua reserva. Agora que a parte básica já foi esclarecida, eu vou te mostrar o passo a passo para você conseguir montar a sua reserva. E já que chegamos até aqui, eu vou aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Toda semana eu trago conteúdos novos e me acompanha também lá no Instagram, que eu amo ter vocês mais pertinho assim de mim. Então, o primeiro passo para você conseguir montar a sua reserva, você vai lá, analisa em que grupo você se encaixa, se você é concursado, se você é CLT, e aí você vai lá e multiplica o seu custo de vida pela quantidade de meses que você vai precisar. Sabendo o valor ali da sua reserva, de quanto você precisa para montar uma reserva de emergência, o segundo passo é você montar o seu orçamento. Quando eu falo isso é porque as pessoas, elas falam assim, eu quero ter uma reserva de emergência, mas não sobra dinheiro. Quando eu termino de pagar as contas, não sobra nada, e não é normal você trabalhar só para pagar a conta. Não é normal você trabalhar e não sobrar nada. Alguma coisa está errado aí. Por isso você precisa vir e colocar ali no papel. Se você não tiver uma planilha, você vai lá no seu bloco de notas mesmo, no seu celular, você vai anotar todas as coisas que você gasta durante um mês para você ter uma noção ali dos seus gastos. E aí quando você analisar ali o seu orçamento, os seus gastos, você vai ver as coisas que dá para você cortar durante o mês para sobrar um dinheiro para investir. Eu falo assim, sobrar um dinheiro para investir, porque a maioria das pessoas, elas acabam ali pagando as contas primeiro e o que sobra elas investem. Mas depois que você ter essa noção aí do seu orçamento, é melhor você já colocar ali o valor que você vai investir como conta fixa. Eu sempre faço dessa forma, eu analiso quais são as minhas contas fixas e o investimento, o valor que eu preciso investir todos os meses, eu já tiro ali no momento em que eu recebo o meu salário, eu já pego ali aquele valor e eu sei que aquele valor ele é destinado a investimento, já para não correr o risco de no decorrer do mês eu gastar, eu precisar daquele dinheiro e não sobrar nada.
Feito isso, você já sabe que vai sobrar dinheiro. Então você precisa agora estipular o tempo, quanto tempo você precisa para montar essa reserva. Eu prefiro que você faça isso como meta, porque quando a gente coloca algo como meta na nossa vida, a gente consegue chegar lá mais fácil, porque o nosso cérebro ele já tira isso. Se eu tenho uma meta, eu quero bater essa meta, eu quero atingir esse objetivo. E eu sempre costumo anotar e colo assim em uma parede, em um lugar que eu sempre vou olhar e vou ler, para eu estar olhando assim, não, eu estou fazendo isso aqui porque eu preciso atingir essa meta, eu não tô comprando isso agora porque eu quero bater essa meta, eu tô abrindo mão disso aqui porque eu quero atingir. Então, quando a gente coloca uma meta, a gente tende a querer bater aquela meta, a gente tende a querer alcançar. Então, estipule aí e coloque lá no seu orçamento. Se você vê que você vai conseguir organizar esse valor dentro de um ano, você coloque um ano, senão você coloque 2, coloque 3, coloque o tempo. E aí tem uma dúvida que as pessoas às vezes perguntam, eu tô montando a minha reserva de emergência ainda e aconteceu um imprevisto. E agora o que é que eu faço? Eu posso pegar do dinheiro da reserva? E a resposta é lógico que você deve pegar do dinheiro da reserva. Você não vai chegar, aconteceu um imprevisto aí, você vai lá e passa o cartão de crédito e adquire uma dívida para você estar pagando aí por 6 meses, por 12 meses. Então, o ideal mesmo é você pegar desse dinheiro para suprir essa necessidade. E por fim, para a gente estar finalizando esse vídeo, é onde investir a minha reserva de emergência. E é lógico que você deve investir o seu dinheiro, você não vai colocar lá dentro de uma caixinha, porque com o decorrer do tempo vai perder o poder de compra. Você vai procurar um investimento que tenha liquidez diária ou imediata. A liquidez diária, o dinheiro vai cair na sua conta depois de 24 horas que você fizer o resgate, e imediato o dinheiro está lá disponível, na hora que você precisar, você consegue retirar esse dinheiro. Eu costumo colocar a reserva de emergência sempre em investimentos assim, que eu consiga tirar a qualquer momento, e coloco outra parte assim de liquidez diária, porque quando eu falo assim liquidez diária, pode ser que aconteça um imprevisto durante a noite e aí você não vai conseguir resgatar o seu dinheiro ali durante a noite, né? Tem aqueles horários ali que você vai conseguir retirar, então é bom que uma parte esteja em um investimento, que o resgate seja imediato, que você consiga tirar aí nos finais de semana, que você consiga tirar durante a noite. Então o ideal é que você faça um investimento dessa forma. Eu sempre cito o Sofisa e o Nubank, porque o Sofisa ele tem CDB lá de liquidez diária, você consegue resgatar o seu dinheiro ali dentro de 24 horas, o dinheiro já está na conta. E o Nubank tem lá a caixinha de reserva de emergência, que o resgate é imediato, você consegue tirar ali durante a noite, nos finais de semana. E se você é uma pessoa ainda que investe em poupança, você pode estar deixando o dinheiro na poupança. E por último, você vai analisar a rentabilidade. Como eu falei com vocês, a poupança dá para você colocar, um CDB dá para você colocar, as caixinhas, as contas digitais dá para você estar colocando. Então você analisa qual fica melhor para você dentro desses critérios aqui, e você vai lá e coloca a sua reserva de emergência. E quando eu estou falando isso com vocês é porque tem algumas pessoas que falam assim: dá para investir a minha reserva de emergência na renda variável? E aí você vai lá, compra algumas ações, dá errado mais na frente, você perde, vai perdendo o valor e as pessoas acabam ficando frustradas. Então o ideal é você pegar o dinheiro da reserva de emergência e colocar em um lugar seguro, que na hora que o imprevisto acontecer, você vai lá e consegue resgatar o seu dinheiro para suprir a sua necessidade. Agora que você já entendeu como montar a sua reserva e tem consciência que você precisa dela, use todo o seu dinheiro da renda extra para acelerar esse processo. E se você não tem ideia de como fazer uma renda extra, eu vou deixar esse vídeo aqui. Nele eu falo das rendas extras que dá para você fazer em casa, e eu falo como eu consegui juntar 10 mil reais de uma forma rápida. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!